Bom, fica de pé para nós lermos a palavra de Deus. Lá em Isaías, quer dizer, né? Isaías, capítulo, com a Bíblia nova aqui, irmão. Isaías, capítulo 38. Fala assim, a oração que move a mão de Deus. Entendeu? Isaías, capítulo 38. Quantos acharam? Diga amém. Então, vamos ler a palavra de Deus, vamos tirar alguns ensinamentos, aplicar na nossa vida, né? Alguns ensinamentos que nós possamos extrair dessa passagem, né? Vocês devem já conhecer, mas que ela só se renovar nesta noite. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Uma enfermidade de quê? E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor. Quem disse? O Senhor que está dizendo. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha que mensagem dura. O que Deus falou? Põe. Pergunta se a sua casa está em ordem. Se não tiver, já põe. Então, assim, então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou o Senhor e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Como é que ele chorou? Assim, então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei os teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e defenderei esta cidade. Fala amém. Pai, que o Senhor fale conosco através desta escritura. Podeis assentar no nome de Jesus. Algo que eu observei na leitura que nós estávamos lendo, quando eu não tinha observado, que Deus fez questão de falar sobre Davi, né? Você vê que Davi foi uma referência, apesar da sua queda, apesar do seu erro, mas foi uma referência. Está falando para Ezequias sobre Davi. É interessante como Deus honra aqueles que honram Ele, né? Fala glória a Deus. Ezequias, você sabe, para quem não sabe, ele foi um rei que começou muito bem. A Bíblia diz que quando ele começa a reinar, ele começa na obediência a Deus. Ele começa fazendo aquilo que Deus agradava, aquilo que Deus gostaria que ele fizesse. Ele começa muito bem o seu reinado.
Mas todo mundo está sujeito, como Jesus disse, às aflições da vida. E agora Ezequias está num momento da sua vida, um momento difícil, um momento que ele está com a enfermidade, nós lemos aqui. Imagine que não diz a Bíblia o que ele deve estar pensando lá, o que ele deve estar imaginando. Talvez podia estar lembrando dos tempos, né? Porque a gente, nós seres humanos, dependendo da faixa de idade, passando dos 40, dos 50, a mente começa já a refletir na vida. A mente já não é mais de jovem, né? Jovem é aquela empolgação, casar, profissão. Mas chega um período de tempo que a gente começa a avaliar a vida. Começar a pensar das coisas que fiz, das que não fez, arrepender das que fez, ficar até meio que arrependido de não ter feito algumas. Começa uma avaliação. Tem alguém aqui que já está nessa avaliação? Eu já estou, já passei de 50. Mas já começa a avaliar. Então, acredito que Ezequias está nesse período. E ali, não só ele está numa idade de avaliar, como Salomão, quando ele escreveu o Eclesiastes, ele começa a avaliar a vida. Ele resume que nessa vida tudo é verdade. Resumiu. Então, Ezequias está aqui, mas além dele estar assim, ele está enfermo, doente. E já pensando que é o seu final. Já pensando que a linha já acabou, já chegou no final da vida. Eu acredito que ele está assim. E por causa disso, ele já não está se importando com mais nada. Não está se importando com a casa. Não está se importando com a família. Não está importando em mais nada. Porque ele está doente. E tem muitas pessoas que não estão como Ezequias, mas também se encontram doentes. Já não sonha mais. Já não tem entusiasmo. Já não pensa mais em alcançar alguma coisa. Está doente. E quando a pessoa deixa de sonhar, ela está doente, ela quase está morrendo. Né? Então agora Ezequias está no seu palácio. Imagine. Olha o silêncio aqui, né, irmão? Isso é muito bom. Está todo mundo com atenção, né, irmão? Fala amém. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Maravilha. Deus está falando contigo ou não? De vez em quando nós temos que parar para dar uma avaliada. É ou não é? Estou correto? Às vezes a gente fica com tanta empolgação que esquece muitas coisas que deveria ser lembrada, né? Agora tu pensa, Isaías vai com a mensagem de Deus para Ezequias. E eu acredito, pode ser, que Ezequias esperava uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolo, né? Porque o que você vai falar com uma pessoa doente? Você vai trazer uma mensagem de esperança para ela, não é? Não, Jesus vai, né? Ainda que a pessoa estava em estado terminal de câncer, mas você não vai falar que ela vai morrer. Você vai sempre com a palavra para tentar confortar aquela pessoa. É ou não é? Para tentar, imagina você vem na igreja. Você vem para ouvir uma palavra de consolo, conforto. De repente vem uma palavra dura. Uma palavra que faz você, né? Mas Deus sabe o que está fazendo.
Deus vai falar sempre o que você precisa, não o que você quer. Ele conhece a necessidade. Ele sabe as palavras certas. Ele não engana, não enrola. Que às vezes a pessoa precisa de uma palavra dura e a gente fica dando uma palavra de não, Deus vai fazer não, irmão. Você tem que ter uma vergonha na cara, você tem que se mudar. Às vezes a pessoa quer ouvir uma palavra de consolo, mas não é aquilo que ela precisa. Não é uma palavra de consolo, é uma palavra que sacode ela, para que ela veja a realidade da vida. E a realidade da vida é tão certa que você vai morrer. A coisa mais certa da vida é a morte. É ou não é? Ou tem alguém aqui que... Se o arrebatamento não vir, Então, acredito que Ezequiel é doente, enfermo. Ele está esperando uma mensagem assim. Mas vem Isaías com a mensagem direta de Deus, porque o profeta verdadeiro, ele fala a verdade. Ele não fala que Deus está com a pessoa, sendo que Deus não está, não. Para animar, para consolar a pessoa, não. Ele vai falar a verdade. Quem quer ouvir a verdade? Fala assim, o mundo diz que a verdade dói, mas a Bíblia diz que a verdade liberta. Vamos aplaudir ela. Ela não dói, não, ela liberta. Ela põe você no eixo, ela põe você no lugar certo. Agora, se você não quiser a verdade, você está no lugar errado. Se você quiser palavras que te enganem, que te bajula, você está no lugar errado. Deus não bajula ninguém, Deus fala a verdade. Porque Ele quer libertar você. Ele quer tirar você dessa situação. Então, imagina que Ezequiel estava lá, pensando que era o fim dele. Mas quando ele vê o profeta, não, tem gente que fica tudo atrás de profeta, não é? Caçando o profeta. Mas por quê? Porque só para profeta? É só pegar a Bíblia e ler. Não é? O profeta não se procura, ele é enviado. Ninguém vai atrás de profeta, o profeta tem que vir. Isaías foi enviado a falar com Ezequias. Agora tu imagina, ô Ezequias, sabe quem está aí? O homem de Deus, Isaías. Eu acho que criou uma esperança no coração dele. Às vezes ele vem com a palavra, não é assim? Ele fica doido para ouvir uma palavra. Não é? A gente conhece o ser humano, não é assim? Mas agora entra Ezequias, entra Isaías, a palavra, Ezequias, assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, porque você morrerás e não viverás. Você imagina quando essa palavra bateu no coração dele, Agora Deus sabe o que está fazendo. Deus deu a mensagem, Isaías foi embora, agora o que ele vai fazer com o que ele recebeu? Isso é que vai fazer a diferença, irmão. O que você faz quando você recebe uma mensagem dura, ou uma mensagem de Deus? Ou você vai sair com raiva, ou você vai sair nervoso, ou você vai se quebrantar. Porque quando a pessoa fica nervosa, isso quer dizer que ela endureceu o coração e resistiu ao Espírito Santo. Mas Ezequias, mesmo doente, a Bíblia diz, quando ele recebe a palavra de Deus, quando ele o quê? Ele vira o rosto para a parede e vai orar. Ele não está pedindo Deus para curar ele. Ele diz para Deus lembrar dele. Não que Deus esqueceu, porque Deus não esquece de ninguém. Mas ele está pensando que ele está esquecido. Porque ele está doente. Ele pensa que está, mas Deus não esquece. Se Deus esquecesse, não tinha mandado Isaías lá.
Ele está pedindo Deus para lembrar. Lembrar de quê? Do tempo que ele estava no auge. Lembra, Senhor. Lembra, Senhor. Você também, de vez em quando, tem que lembrar. Lembra. Como você era, como você está agora. A palavra de Deus lá para a igreja de Éfeso, né? Lembra da onde? É nós que tem que lembrar. É Deus. Deus não esquece. Deus não esquece de nada. Mas ele está dizendo para Deus lembrar. Lembra, Deus. Lembra. O que ele está pedindo para lembrar? Vamos ler. Versículo 3 diz: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti com um coração perfeito. Passe andei. Passado, presente ou futuro? Hein? O que ele está falando para Deus? Eu não estou mais, mas eu andei, Deus. Tanta coisa eu já fiz. Deus está lembrando. Ele está lembrando. Diante de ti, em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Assim, ele tinha crédito. Eu sei, você tem crédito com Deus? Tem alguma coisa que você pode lembrar? Lembra, Senhor, andei diante de ti, fiz o que era reto aos seus olhos, andei com o coração perfeito. E agora vem a parte que mexeu com Deus. Fala assim: e chorou Ezequias. Muitíssimo. Ezequias veio da linhagem de Davi. O que mexe o coração de Deus é isso aí. É quando você se quebranta perante Ele. Salmo 51. Estou pegando sereninho hoje, né, irmão? É isso aí mesmo. A gotinha está caindo devagarinho, tá? Como sereno. Né? Vai pegando. Eu mesmo estou me estranhando, mas é assim mesmo. Quem tem o controle é Deus, né? O homem, né, irmão? Não é? Não é? Então, Davi, Salmo 51, versículo 17, diz assim que um coração quebrantado não rejeitará o Senhor. É assim? Leia aí para nós. Deus não quer sacrifício, Ele quer um coração quebrantado. Coração que reconheça a sua posição. Miséria. Quando Davi falou isso, ele tinha pecado. Mas ele fez uma oração e se quebrantou. E se você quebrantar diante de Deus, Deus muda a sua história. Deus não pode, Deus não resiste, Ele não rejeita um coração quebrantado. Tem até um hino que fala assim, o quebrantar. Ele fez isso. Ele fez o céu descer. A palavra era de morte, mas ele fez a coisa reverter, porque se quebrantou diante de Deus. E se tem alguém que pode mudar uma circunstância, é Deus. Ele pode mudar a sua situação, Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar o momento que você está vivendo. Depende da sua reação.
Depende da sua atitude perante Ele. Ele já sabia, porque Deus é um Deus soberano. Ninguém pega Deus de surpresa. Ele já sabia que Ezequias ia fazer isso. Mas ele tinha que provocar. Ele tinha que fazer, ou sacudir Ezequias. Talvez você aqui precisa de um sacudir de Deus. Para você despertar. Para você se posicionar. E Deus mudar a sua história. Talvez você está no caminho de morte. No caminho de desistir da vida. No caminho de desistir de tudo. Mas Deus quer despertar você, porque se você se render a Deus, se quebrantar perante a Ele, orar com toda sinceridade e com todo o seu coração, o céu vai abrir para você e Deus vai vir com outra resposta. Levanta a mão e adora Jesus. Abashriande Kovanas. Espírito Santo. Quebranta o coração do teu filho que resiste. Está morrendo, mas resiste. Está doente, mas resiste. Está fazendo coisas, mas resiste. Quebranta esse coração, Espírito Santo. A tua palavra é martelo que esmiuça a penha. Tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne. Aleluia! Quando tu recebe, diga eu recebo. Vamos aplaudir o Senhor. Davi, irmão, ele sabia. Os homens de Deus são. Eles sabem. Sabe como atrair Deus. Eles conhecem Deus. Sabe que Deus é justo, mas sabe um lado de Deus também. Eu lembro quando do Davi, eu vou dar o endereço, mas sempre é 2 Crônica 21:13. Davi fez alguma coisa que aborreceu a Deus. Ele mandou numerar o povo, Satanás entrou ali e incitou ele a fazer isso. Então, por causa disso, Deus o puniu. Deus mandou lá, profeta, com duas sugestão para ele escolher. Achou aí? Lê aí, Bruno. 2 Crônica 21:13. E Davi pensou naquela escolha que ele fazia. Olha o que ele falou. Lê aí. Não? É 21:13, não? É. Não, é 1 Crônica 21:13. Olha o que ele falou. Presta atenção. Pode ler. Isso eu só estou lendo o versículo, porque Deus mandou ele escolher 3 coisas. Ou ele fugia do seu inimigo, ou ele ficava doente, enfermidade, ou a peste vinha 3 dias. Mas ele raciocinou e falou, eu caio eu na mão de Deus, porque na mão de Deus eu encontro misericórdia. Você crê que Deus é misericordioso? Então quem conhece Deus sabe o caminho. Sabe aonde chegar, como chegar. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha aqui que falou também, Jonas 4:2. Você vai ver por que Jonas não quis pregar para Nínive, porque ele conhecia Deus. Ele sabia que Deus era um Deus clemente. Você sabe que às vezes a gente vê Deus como aquele Deus carrasco que você puniu, ele vai acabar com você. Você pecou, você já está no inferno. Não, irmão. Deus não é assim, não. Ele é justo. Mas lê aí. Jonas 4, versículo 2.
sabia que Deus ia perdoar se Nínive se arrependesse. Então, se você estiver disposto a se quebrantar hoje, você vai sair daqui transformado. Você vai sair mudado. Deus pode curar você. Deus pode mudar o seu destino. Deus pode mudar a direção da sua vida. Deus pode mudar a sua trajetória. Você está assim, mas Deus pode fazer algo que ninguém pode fazer, porque Ezequias, ele se quebrantou diante de Deus, ele derramou lágrimas diante de Deus, ele não pediu a cura, mas Deus mandou a cura, porque ele se quebrantou, ele reconheceu, ele chorou, e Deus é Deus, e Deus também é Pai, meu querido, e um pai não vai ver o filho chorando, soluçando, e não vai vir ao encontro dele. Por isso Jesus veio a esse mundo, para revelar ao mundo que Deus é Deus, mas também Ele é Pai. Quem é filho de Deus, levanta a mão. Você tem um Pai que é Deus. Entra diante dele com o coração quebrantado, entra diante dele com o coração contrito, e o Pai vai agir, o Pai vai mudar a sua história, o Pai vai te ouvir, e o Pai vai te perdoar e te curar nesta noite. Oh, maravilha, vamos aplaudir mais uma vez. Deus é um Deus misericordioso. O que é misericórdia? É não tratar a pessoa como ela deve, como ela merece. Então, quando ele se quebranta, quando ouviu a mensagem, ele se derrama, aí Deus manda Isaías, imagina Isaías, agora vai Isaías de volta lá, mas agora vai com a palavra de consolo, porque Deus faz a ferida, mas Ele também cura. Isaías nem saiu lá no pátio, Deus falou, volta lá, Isaías. Imagina o coração de Isaías. Isaías deve não estar entendendo nada, mas Deus sabe o que está fazendo. Talvez ninguém vai entender, mas Deus sabe o que está fazendo. Deus está trabalhando, fala, Deus está trabalhando. Deus está fazendo outro vaso. Deus está levantando outro vaso. Deus está levantando outro vaso. Ezequias pensou que era... Quando Isaías foi embora, ele pensou o quê? É o fim. Quem falou foi Deus. Quando é um médico, você corre para Deus. Quando é Deus, corre para onde? Hein? Quando é Deus, não tem ninguém que muda, só Ele mesmo. Mas Deus muda, pastor? Deus não muda. É Isaías que mudou. Aí Deus manda Isaías voltar lá. A esperança está voltando. A vida está voltando para você. Você já vê que tem alguma coisa, algum pressentimento que algo de bom vai acontecer. Tem. Esse pressentimento é que Deus está falando. Agora vem uma mensagem melhor para você. Agora vem uma mensagem de consolo. Vem uma mensagem de vida. Porque você aceitou a repreensão, aceitou a palavra dura. Agora Deus vai dar a palavra de consolo, a palavra de vida, a palavra de cura para você. Quantos recebem, diga amém. Deus é um Deus de misericórdia, né, irmão? Vai entender Deus. Isaías também nem entendeu, nem eu entenderia. Deus só falou que o homem vai morrer, mas volta lá, mudei, ó. Você tem com isso, eu mudei, ó. Deus pode mudar, não pode? Não é que muda, meu irmão. Deus é um Deus misericordioso. Quem falou para Nínive, eu vou acabar com Nínive, mas eles se arrependeram, eu voltou atrás, porque Deus é um Deus de misericórdia. Por isso que Jesus, irmão, ele movia pela miséria. A Bíblia diz, movido Jesus pela compaixão. Lembra lá do tanque de Betesda? Havia um homem lá, ninguém ajudava ele. Mas Deus estava vendo ele. E Jesus foi lá. Betesda significa casa de miséria. Mas os homens não têm misericórdia. Mas Deus tem. Ele falou, ninguém me ajuda, mas chegou a misericórdia de Deus.
A misericórdia de Deus pode chegar na sua casa, na sua família. A melhor ação que nós podemos fazer isso a Deus é: Senhor, tem misericórdia. Quantas pessoas clamaram a Deus por misericórdia e foram tocadas? Viu aqueles 10 leprosos? De longe, Senhor, tem misericórdia. Bartimeu, Jesus Cristo, filho de Davi, tem? Deus é um Deus de misericórdia. Ele é grande em misericórdia. Jeremias disse que a misericórdia do Senhor é infinita e renova-se cada manhã. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Está vendo? Nós somos falhos. Então Deus renova a misericórdia. Fala amém. Então Jesus foi lá e curou aquele homem. 38 anos lá. Mas Jesus fez a obra. Ele pode fazer a obra na sua vida também. Pode ou não pode? Quantos recebe essa palavra? Vai lá e diz a Ezequias, meu servo. Diz o quê? Quem é servo de Deus aí? Fala assim: eu ouvi tua oração. Você tem um Deus que ouve. Não é um Deus de barro, não. Você tem um Deus que ouve. Ezequiel virou o rosto para... E Deus fala o quê? Eu ouvi sua oração. Ele orou. Ora, irmão. Crente que não ora, pede a Deus. Você está triste? Você tem razão por estar triste. Ezequiel estava triste, o que você acha? Mas ele orou o Senhor e chorou. E Deus não só ouviu Ezequiel, Deus viu as suas lágrimas. Você pode perceber que Deus está atento a tudo? Isaías já tinha ido embora. Ezequiel estava sozinho, lá no quarto dele, doente e com a sentença de morte já dada por Deus. Você viu? Deu para perceber como que ele mudou aquele quadro? Ele virou o rosto para... Ele não podia nem se levantar, ajoelhar, nada. Ele só virou o rosto para... E Deus está atento ao que ele está fazendo. Isaías, essa foi forte, essa chegou de 1,5 do céu, né, irmão? A linguagem de hoje. Fala assim: Isaías foi embora, mas Deus permaneceu lá. Deus nunca deixa você sozinho. Deus nunca abandona o seu filho no momento que ele mais precisa. Deus é socorro presente na hora da angústia. Ele com o coração triste, quebrantado, com a notícia de morte, não sabia quando, a ordem era só pôr a casa em ordem e vai morrer, não tinha como. Mas ele vira o rosto para a parede, significa que Deus permaneceu lá. Deus não foi embora. Permaneceu lá. Ele vira o rosto para a parede e chora. Não foi um choro qualquer, não. Você já chorou desse jeito? Tem choro que você não consegue parar. Tem ou não tem? Eu chorei uma vez, muitas vezes, né, irmão? Mas tem choro que você sabe que é diferente. Sabe ou não sabe? Lava a alma, né, irmão? A Bíblia diz que ele chorou muito. E atrás de detalhe. Tem coisa que quebranta mesmo, não é ou não é? Ele chorou muito. E Deus vem com a mensagem para Ezequias, dizendo: eu ouvi a sua oração. E vi a sua... Tinha alguém lá com ele? Tinha, gente. Quem estava lá? Deus estava lá. E viu tudo. Eu quero dizer que Deus está ouvindo a sua oração. E Deus está vendo as suas lágrimas. Hoje esse mesmo Deus está aqui nesta noite.
Você pode estar pensando que é o seu fim. Você já até chorou, já falou com Deus tanta coisa. Mas quando você se quebranta perante a Deus, Deus te resposta. Deus traz a resposta. Deus muda a circunstância. Vai e diz ao meu servo Ezequias que eu estou acrescentando a ele 10 anos, ou 15 anos. Quantos anos? Para quem vai morrer, é um bônus. Não é? Mas Deus não faz obra incompleta, ainda fala mais. Estou livrando você dos seus inimigos. E não só você, toda essa cidade. Vamos aplaudir o Senhor. Deus vai livrar você e toda a sua família. Você e os céus. Você e a sua casa. Ezequias recebeu a bênção. Imagina agora. Ezequias ficou alegre, irmão. Fala assim, a esperança voltou. Porque quando a vida volta, tudo volta. Ezequias já começa a sonhar de novo. É um hino que também fala, volte a... Quem quer voltar a sonhar ainda? Você pode não estar doente, mas de alma você pode estar, né? Mas Deus quer curar você nessa noite. Deus quer fazer uma obra na sua vida. Eu quero que você fique sobre os seus pés. Eu não sei quem está falando, qual o seu problema, mas eu não vou além, mas essa é a palavra de Deus para nós hoje. Deus ouviu a sua e viu as suas. Feche seus olhos, quebranta-se na presença dEle. Você vai continuar duro ou você vai se quebrantar? Você é que decide. Deus está aqui. Estava lá com Ezequias, está também aqui. Talvez você está com a alma triste. Você não consegue nem chorar. Mas o Espírito Santo vai te libertar agora. Para que você derrame essa lágrima que está aí. Derrama essa lágrima que está aí. Sua alma está triste. Sua alma está abatida. Você está segurando, se resistindo. Mas o quebrantado coração move a mão de Deus. Quebranta-se. Expressa. Até Jesus chorou, ele se expressou. Momento de tristeza, Jesus chorou. Jesus é Deus, então Deus chora. Deus também chora, irmão. Deus também entristece. O Espírito Santo também entristece. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que é isso? Ele entra diante de Deus em lágrimas, soluçando em favor da sua vida. Chora pela sua casa, irmão. Chora por você mesmo. Quebranta. A situação está ruim, a tristeza bateu a porta, a esperança, a morte. Mas o quebrantar do coração move a mão de Deus. Aqui ela vai cantar o quebrantar do coração. Enquanto ela canta, você vai orando. E Deus vai agir na sua vida neste momento. Deus pode fazer, irmão. Mas se você crê que a mensagem é de Deus, você vai se entregar. Agora você pode endurecer também. Feche seus olhos. Às vezes a pessoa tem até vergonha do outro.